Olá, o programa Conexão Feminina está começando agora e hoje, na nossa sala de bate-papo, vamos falar sobre alimentação saudável na quarentena. Está conosco hoje aqui Ana Cristina Martins, que é técnica em segurança de trabalho e nutricionista. Seja bem-vinda, Ana. Obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui e falar um pouquinho da alimentação saudável. Ana, com a quarentena, o pouco acesso muitas vezes aos alimentos, mesmo assim, é possível manter uma alimentação saudável? Sim, é possível manter. Se nós tirarmos um tempo do nosso dia para poder cuidar dos alimentos, que a gente dando preferência para os alimentos in natura, legumes, verduras e as frutas, né? E sempre deixando fácil o preparo, fácil também para pegar na geladeira, né? Porque às vezes a gente deixa escondidinho alguns alimentos, então o acesso ou não deixar a nossa vista, então a gente acaba optando pelo mais fácil, o pacote de biscoito ou algo que seja industrializado, que não nos traz tanto benefício quanto esses alimentos naturais, né? E que tipo de alimentos, então, nós devemos comprar para ter essa alimentação prática e saudável? Então, para podermos facilitar e evitar de comprar esses deliveries, fast food, né? Podemos estar optando por alguns alimentos congelados que vendem no próprio supermercado, que são, exemplo, tem o brócolis, a couve-flor, que facilitam no preparo, e também temos que evitar o consumo de ultraprocessados, que são aqueles molhos de tomate, aqueles produtos que têm muitos ingredientes na sua composição, no seu rótulo, que não nos faz bem. Então, cozinhar, fazer o nosso próprio alimento seria o ideal. Então, Ana, na quarentena, o pessoal está ficando mais em casa, está arriscando a cozinhar mais, estão surgindo muitos cozinheiros por aí, mas às vezes a gente comete alguns excessos. Então, que tipo de substituições nós podemos fazer para evitar esses excessos? E como fazer isso? Como a gente vai fazer para evitar, né, um excesso de comer várias vezes ao dia, por exemplo? Sim. Olha, nós podemos, eu falo que o primordial é termos horário para poder comer. Porque se a gente não tem uma disciplina ou então dá um intervalo entre as refeições, isso prejudica bastante porque a gente fica em jejum muito tempo. Então, o nosso organismo imagina que a gente não vai comer por muito tempo, ficar acumulando essa gordura, a gordura corporal, né? Então, para poder evitar esse jejum, comer de 2 horas e meia a 3 horas, evitar beliscar, os belisquetes quando a gente está fazendo a comida, né? A gente prepara a comida e toda hora está experimentando, uma colher aqui, outra colher ali, então isso não é muito bom. E quando formos fazer as refeições maiores, né, o jantar, o almoço, comer primeiro a salada, né, para poder sentir mais saciado e evitar que a gente coma muitos acompanhamentos, né. Uma terceira dica que pode ser feita é incluir frutas, né, no mínimo 3 frutas ao dia. E a gente pode variar a forma que a gente consome essa fruta. Às vezes a gente está acostumado a comer só um mamão ali com a colher, mas aí pica aquele mamão, coloca uma chia ou uma aveia, ou pica a banana, faz também o mesmo processo, que são alimentos que vão nos deixar a chia e a aveia com mais saciedade, né? Então vamos nos preparar para a próxima alimentação, para a próxima refeição, né? E você tem uma dica para gente, que a gente possa usar para substituir aquele docinho ou aquela beliscadinha mais calórica que muitas vezes é difícil resistir? É verdade. Depois do almoço, do jantar, sempre dá aquela vontade de comer um docinho, né? E assim, eu recomendo substituir o chocolate ao leite pelo chocolate meio amargo. Mas assim, não é para comer a metade da barra do chocolate. É bom comer 2 tabletinhos, que
eu acredito que é o suficiente para saciar aquela vontade do doce. Outra dica também, que é super legal, que eu faço, é pegar a banana, picar ela picadinha, colocar no freezer por 2 horas, com outra fruta, pode ser o abacate ou o morango. Depois de 2 horas, você deixa 5 minutos fora do freezer e bate no liquidificador e faz um sorvete. E aí, a partir daí, dá para poder saciar essa vontade do docinho, né? Muito bem. E agora nós vamos aproveitar a nossa visita dupla, que é da Ana Cristina e do Noah, que está no nosso programa hoje, e vamos continuar na dica doméstica, onde que ela vai dar para a gente dicas de como manter, conservar alimentos saudáveis. Vamos lá? Nós temos aqui a couve. Quando trazemos do supermercado, nós colocamos em água corrente para poder tirar toda a sujidade, tirar toda a terrinha, se tiver algum bichinho, né? Depois, em uma vasilha com água, a gente vai fazer a diluição para fazer a sanitização do alimento. Então, com a água clorada, água sanitária que a gente tem em casa, a gente olha no rótulo dela as instruções de diluição para poder fazer essa sanitização. Nessa água sanitária em questão, 1 colher, 8 ml de água, 8 ml de cloro a cada litro de água. Então aqui nós temos 2 litros de água que a gente colocou 2 colherzinhas de cloro. Após colocar essas colheres de cloro, a gente dá uma mexida, nós misturamos bem para poder diluir. Pegamos a folha, a verdura ou a fruta e colocamos imersa na água e deixamos por 15 minutos. Após esses 15 minutos, nós retiramos, lavamos a folha e colocamos em um papel e a gente seca essas folhas bem sequinhas, ou então um pano de prato que você tem em casa limpo, bem seco, você seca toda ela para não ter nenhum resquício de água. E após secar, você pode armazenar a folha ou picá-la e armazenar nesse saquinho aqui. Esse saquinho vem nesses rolinhos, são próprios para congelar e resfriar. A partir do momento que você faz esse processo, né, você pode colocar na geladeira e dura 7 dias. Isso é válido também para o alface? Pode. O alface também pode, é feito o mesmo processo, eu só não recomendo picar e guardar, porque se guardar o alface picado, ele vai perdendo um pouco das propriedades, ele vai perdendo o líquido. Quando a gente corta muito as fibras do alface. Então, o ideal é o alface íntegro, né, com sua folha, e a gente separa no saquinho também, de acordo com o seu tamanho, a gente separa as folhas para pegar as porções. Aí, todos os alimentos a gente pode fazer esse processo de higienização. Aqui eu trouxe para vocês uma forma de congelar. Podemos congelar a cebola para facilitar no dia a dia. Então a cebola ela não precisa ser sanitizada. A gente retira a casca dela, pica ou coloca em rodelas, colocamos em um saquinho, tiramos todo o ar para poder fazer com que essa cebola dure mais e fique mais acomodada no freezer. Esmagamos assim para poder ficar fácil, para poder a gente retirar as porções. Então ela fica fácil de manuseio no dia a dia. Então a gente tira a quantidade de cebola que a gente precisa e fecha e guarda novamente o saquinho no freezer. Isso vale para o alho? Não, o alho, o processo dele ele pode ter que ser usado cru, mas ele precisa ser misturado com o óleo, um azeite e o sal para fazer a conservação. Ok. Aqui nós temos também o feijão. A dona de casa sempre costuma fazer o feijão e congelar. Às vezes, congelar temperado não é o ideal porque ele
dura pouco tempo, ele só dura por volta de 3 meses temperado. Sem tempero ele dura 6 meses. Então facilita no dia a dia, você cozinha um pacote de feijão, guarda em porções e só retira as porções para ser utilizado no dia. E a cebola, voltando rapidinho, ela dura 3 meses no freezer. Aqui temos outro processo, que é o processo de choque térmico. É onde nós vamos pegar a abóbora na água fervente, né? Temos aqui essa panela que ela permite ter a água aqui embaixo, é uma vaporeira, e tem os furinhos onde sai o vapor. Deixamos o legume aqui por volta de 5 minutos. Aqui nós temos a abóbora moranga. Deixamos no vapor por volta de 5 minutos. Após esses 5 minutos, nós colocamos ela em imersão no gelo para poder parar esse cozimento. Fica no gelo questão de 1 minuto, 2 minutos, o tempo dela esfriar. Após ela esfriar aqui no gelo, fazemos o mesmo processo de secar, porque o alimento, quando tem muita umidade, ele pode fazer crescimento bacteriano. Então a gente seca toda essa abóbora. Deixamos ela sequinha e colocamos no saquinho também para congelar. Isso pode ser feito também com a cenoura, pode ser feito com a beterraba, pode ser feito com a batata. Que esse processo de choque térmico vai fazer com que os nutrientes mantenham no legume por mais tempo, né? Fique mantidos, até realçam a sua cor. Recomendado fazer sem nenhum tempero para poder fazer durar mais, né? Mantemos assim achatado para poder facilitar. Se às vezes você não quer usar a porção inteira, você tira só a quantidade que quer utilizar e colocamos no freezer. Dura 6 meses congelado. Ana, aquelas pessoas que têm o hábito de tomar um suco e quer, né, tomar um suco natural, o que você aconselha pra gente? Como é que eu vou conservar essa fruta? Então aqui nós temos o maracujá, onde nós pegamos o maracujá, sanitizamos, né, da mesma forma que foi o processo da couve, pegamos a polpa e colocamos na forminha de gelo. Assim também pode ser feito com a manga. Então esse maracujá, além de fazer o suco, ele pode ser colocado em chás, pode também ser utilizado para fazer alguma sobremesa. Então isso facilita no dia a dia, sempre tem um suco na mesa, né? Muito obrigada, viu, Ana? Por nada. E hoje, no nosso momento de reflexão, eu gostaria de compartilhar com vocês 1 Coríntios 6, 19 e 20, que fala assim: acaso não sabeis que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus e que vocês foram comprados por alto preço? Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Você gosta do seu corpo? Você acha ele importante? Nesse versículo está sendo falado para cada um de nós que para o Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, o seu corpo é muito importante. Ele é o templo, ele que carrega o Espírito Santo de Deus aqui. Então, que tal se você começasse a amar mais o seu corpo? Esqueça um pouco aqueles defeitos, valorize mais aquelas qualidades, vamos cuidar mais da alimentação, vamos fazer mais coisa que nós gostamos, vamos? Então assim você estará glorificando a Deus. Então a partir de agora, comece a olhar o seu corpo de uma nova forma. Eu te espero no próximo programa. Até mais!